Marcos 8, 34 até o verso 1 do capítulo 9. Chamando Jesus a multidão, a si, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Entramos numa fase única do ministério de Jesus. Calcula-se que, ao chegar a esta fase, Jesus está prestes a ir para Jerusalém, portanto estamos a finalizar a parte em que Jesus esteve na Galileia. Não se esqueçam que Jesus vem da Galileia, portanto ele é chamado de Galileu, que é a região mais a norte da Judeia. Era uma zona considerada menos religiosa do que a Judeia, e ele, quando vai para o norte, aqui para Cesareia de Filipe, significa, como vimos a semana passada, que ele está mais, vamos dizer assim, mais longe ainda do centro da espiritualidade daquele povo. Portanto, significa que as coisas têm um condimento especial. Porque era uma região, por um lado, em que Jesus poderia querer mais descanso, mas até aí acontecem coisas que são únicas e que marcam o Evangelho. Vamos só voltar a lembrar o texto da semana passada. Não vamos voltar lá, mas volta só a olhar para o verso 27, porque o texto da semana passada é muito importante, porque é a primeira vez que Jesus vai dizer que ele precisa de morrer e ressuscitar. E vai dizê-lo, pelo menos na organização do Evangelho de Marcos, ele diz de um modo claro, que foi ao esperar pela própria confissão de Pedro, não é? Quando Pedro disse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus trouxe o assunto da necessidade da sua morte. E lembram-se, Pedro teve a má ideia de censurar Jesus, Pedro teve a má ideia de dar uma de... Não levem a mal dizer assim, mas Pedro teve a má ideia de dar uma de coach positivo, dizer não, de forma nenhuma, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te vai acontecer. Sabemos esse detalhe pelo Evangelho de Mateus, e Jesus passou de dizer que Pedro era uma bênção, porque tinha sido, aliás, jogou com o nome, não é? Rocha, por causa da confissão que Pedro tinha dito. Esses detalhes nós temos no Evangelho de Mateus, mas Jesus em Marcos passa de reconhecer Pedro como uma bênção para ele se tornar uma pedra de tropeço e maldição, e por isso disse: afasta de mim, Satanás. E lembram-se que quando vimos a semana passada, Jesus fez uma coisa pedagogicamente que nós hoje acharíamos errada, porque a ideia de Pedro não foi boa em querer corrigir Jesus, mas ainda assim Pedro corrigiu em privado. E Jesus, quando corrigiu Pedro, corrigiu para o grupo todo. Portanto, fez uma coisa que ninguém gosta de ser corrigido em público, mas Jesus fez questão de o fazer. E então, repara, há como que um movimento aqui a acontecer. E é importante nós percebermos essa fluidez do texto. Pedro faz uma grande declaração, essa declaração é fantástica. Jesus, de certo modo, elogia Pedro pela declaração que ele fez, em verso 29, quando ele perguntou, não é? E vocês quem é que dizem que eu sou? E respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo, e admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Mateus dá-nos esses detalhes que aqui não estão. Jesus começa a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Pedro tem a ideia de censurar Jesus. E no verso 33, Jesus virou-se e, olhando para todos os discípulos, repreendeu Pedro. Então repara, em primeiro lugar, Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus aproveita essa declaração e fala na sua morte. É como se, a partir do momento em que Jesus aparece como Cristo, o Filho de Deus vivo, então o ensino pode ir mais fundo. Pedro não gostou do ensino, porque achava que ser Cristo não combinava com sofrer.
Achava que ser Cristo não combinava com morrer. E nessa altura retirou Jesus, vamos dizer assim, retirou Jesus do foco. Vamos tentar fazer assim, não quero dar nenhuma ilustração demasiado tonta, mas Pedro está a falar com o grupo, pergunta, Jesus está a falar com o grupo, pergunta, Pedro, o que é que dizem que eu sou? Pedro faz uma declaração, essa declaração é colocada no centro, porque essa declaração de Pedro serve para Jesus continuar a ensinar, mas quando Pedro ouve o ensino de Jesus, obriga Jesus, faz de conta que era Jesus que estava aqui no centro, Pedro obriga Jesus a sair, não é? Do centro, na medida em que... Jesus, não digas uma coisa dessas. Quando Jesus reage a Pedro, ele traz Pedro para o centro, para ser corrigido à frente de todos. E agora, tu tens um alargamento da cena. Porquê? Olha aí o verso 34. E agora entramos no texto propriamente dito. Chamando assim a multidão. Portanto, Jesus agora aumenta o grupo. O número de pessoas é aumentado. Com os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus é o único que pode fazer isto de uma maneira perfeita porque Ele é Deus. Ele é Deus em homem. E uma das coisas que nos impressiona é que Jesus tem às vezes uma pedagogia que, se nós interpretarmos mal, diríamos que perdido por 100, perdido por 1000, mas não é. Essa é muitas vezes a nossa tendência, não é? Quando alguém nos faz alguma coisa que nós não gostamos, não gostaste do que eu tenho, então vou piorar. Não é isto que Jesus está a fazer, mas parece. Porquê? Porque ele fez uma declaração acerca da confissão de Pedro. Pedro reconhece que Jesus é Cristo, mas quando ele expõe mais acerca do tipo de Cristo que Jesus é, Pedro censurou. E agora aparece, Pedro, não gostaste? Então eu vou explicar um pouco mais do que é que isto significa. Olha, chama mais gente para vocês ouvirem mais acerca do assunto que não vos agrada. Okay? Parece que Jesus, não gostam? Então vou piorar. Só ele consegue fazer isto de uma maneira santa, porque quando nós temos esta tendência, geralmente dá mau resultado, pelo menos estou a falar por mim. Mas Jesus consegue fazer isto de uma maneira santa. Mas ao mesmo tempo que ele faz isto de uma maneira santa, eu gostaria que tu reconhecesse a dificuldade total que é ouvir Jesus. Das piores coisas que nos acontece, e nós neste caminho do Evangelho de Marcos, com frequência eu tenho chamado a vossa atenção para isso, da pior coisa que nos pode acontecer como crentes é nós lermos a palavra em pequenos comprimidos, e não lermos no todo. E passa-nos ao lado da dificuldade que é ouvir Jesus. Porque agora ele chama o grupo todo e ele vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Eu não consigo chamar a atenção para tudo o que aqui está e que é importante tu compreenderes, mas quero chamar a atenção para algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero chamar a tua atenção para Jesus não está a dizer se alguém já veio. Ele está a dizer, se alguém quer vir, como quem diz, se alguém diz que quer vir, se alguém diz que tem o desejo. Jesus não está, e já temos usado esta imagem, Jesus não está a carimbar passaportes de peregrinos. Ele está tão somente agora a fazer um caminho de maior exigência que é, olha, não é se tu vens, é se tu julgas que queres vir. Percebem? Jesus está mesmo a ser exigente. Está mesmo a ser duro. Se alguém quiser vir após mim, quase dá vontade de parafrasear, se alguém julga que quer vir após mim, porque Jesus está a avaliar, não é se a pessoa vem, é se a pessoa diz que quer vir. Portanto, se aquilo que a pessoa diz corresponde àquilo que vai fazer. Então ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Portanto, vocês têm de se negar a vocês próprios, se dizem que querem vir. Vocês têm de tomar a vossa cruz e vocês têm de me seguir. Claro que como nós, uma boa parte, talvez a maioria, é o meu caso, cresce na igreja, a palavra cruz já tem uma conotação tão religiosa que nós, quando a lemos, ela está completamente... faz parte da mobília. Né? Até a ideia de se negar a si mesmo para quem cresce na igreja faz parte da mobília. São coisas que nós passamos a vida a ouvir. E tu não te apercebes do escândalo que é ouvir isto. Para já deixa-me dizer-te, quando Jesus chama a cruz, okay? Jesus está a falar na cruz. No Evangelho de Marcos é a primeira vez que ele está a fazer esta referência.
porque ele já tinha falado que iria ser morto, mas ele agora dá um detalhe no Evangelho de Marcos acerca da cruz. O que é que era a cruz? E gostava que vocês respondessem. E o que é que era a cruz naquele tempo? O que é que era a cruz naquele tempo? Para os judeus que o ouviam. Era uma vergonha. E porquê que era uma vergonha? Era, de facto, era um escândalo. Era uma coisa horrorosa. Porquê que era essa vergonha? Porquê que era essa coisa horrorosa? Como? Era o jeito de morrer dos criminosos. Era a maneira como os criminosos poderiam ser condenados à morte. Era provavelmente mesmo a pior de todas. Porque reparem, talvez alguns de vocês já tenham ouvido alguns detalhes de como se morre na cruz. A morte da cruz é uma morte horrorosa, porque na prática a pessoa nem sequer morre, por exemplo, no caso de Jesus que foi trespassado por pregos, a pessoa nem sequer morre necessariamente do sofrimento infligido pelo facto do teu corpo estar a ser furado. A pessoa geralmente na cruz morria, porquê? Por asfixia. Portanto, o teu corpo vai cedendo de uma maneira que tu és asfixiado pela própria posição cruel que a cruz obriga que o teu corpo seja exposto. Então pensa nisto. Pela primeira vez, Jesus está a dizer, olha, vocês que dizem que querem vir após mim, vocês que julgam, não é? Vocês querem vir após mim, pois eu vos digo, para virem após mim, têm de se negar a vocês mesmos. Têm de tomar a vossa cruz. E agora coloca-te no lugar de pessoa que ouvis. Cruz? Como assim? Como assim cruz? A cruz é o pior instrumento de tortura e de morte que existe. O que é que tem a ver isso com o assunto? Então nós estamos a falar acerca do mestre que nós seguimos e que Pedro acabou de dizer que ele é o Messias. O que é que cruz tem a ver com isso? O que é que uma condição horrorosa de ser criminoso tem a ver com o facto de eu seguir o Messias? É uma coisa bizarra. Não faria sentido nenhum. Os discípulos ouviriam aquilo e ficariam... Isto não faz sentido nenhum. E então, siga-me. E ele vai elaborar. Verso 35. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Lá está Jesus a falar de uma maneira figurada, onde mete sempre tudo ao contrário. Não deveria ser fácil ouvir Jesus, porque Jesus tem este jeito, esta mania, está sempre a inverter as coisas, está sempre a falar por paradoxos, por figuras. Então ele diz assim, quem quiser guardar a sua vida, perde. Quem perder a vida por minha causa e da minha mensagem, do meu Evangelho, ganha. De facto, esta explicação está de acordo com uma coisa tão absurda e tão radical como ele acabou de dizer, quando falou na cruz. Ele entrou no absurdo. Percebem? Atenção, o absurdo aos olhos de quem o ouvia. Jesus, de facto, entrou no absurdo ali. Falou da cruz, um instrumento de tortura, que ainda por cima eram os romanos que usavam sobretudo com os próprios judeus, porque era uma morte que era considerada maldita para os judeus. Portanto, reparem, nem é só mal comparado. Nós não temos pena de morte desde o século XIX, creio eu. Portugal foi dos países na Europa que mais cedo aboliu a pena de morte. Primeiro para mortes civis e depois, mais tarde, para mortes militares. Mas já há muito tempo que não convivemos com a pena de morte em Portugal. Mas mal comparado, pensando em países que têm a pena de morte, sei lá, nos Estados Unidos há pena de morte de várias maneiras. Cadeira elétrica, há injeção, chamada injeção letal. Acho que enforcamento, acho que já não sei, não conheço todos os detalhes das mortes possíveis nos Estados Unidos. Mas o ponto é este, se tu convivesses com a pena de morte, falar da cruz era falar de uma das maneiras que eram usadas para matar um criminoso. E a partir do momento em que Jesus começou a falar nisso, entrou no absurdo. E então ele vai dizer, olha, quem quer guardar a sua vida, perde. Quem quer perder a sua vida, ganha. É o contrário. É o contrário do que vocês julgam. Vocês julgam que a normalidade é assim, eu estou a dizer-vos que a normalidade é assado. E agora, vai continuar a explicar, 36, porque aproveitaria ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E o que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Isto é interessante, porque o que Jesus está a dizer é que há uma maneira de não querer morrer que representa perder a alma. Há uma maneira de nós não querermos morrer que representa nós perdermos a nossa alma. É interessante, porque quando tu chegas ao verso 36, o termo grego que está lá para o mundo é cosmos. Não é?
pessoa que quer ganhar tudo, a pessoa que quer... Eu não sei como é que vocês são e eu não quero estar aqui a fazer grandes comparações de personalidade. Até porque haverá uns que se sentirão mais próximo do meu exemplo, outros mais afastados. Mas para alguns de nós, há às vezes uma espécie de ambição de que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que atingimos. Atingimos uma coisa qualquer diante de uma pessoa e ficamos contentes. E pensamos, não, agora quero atingir diante de duas. E então já não nos chega aquela pessoa que nos reconheceu, queremos duas. Epá, agora que tenho duas, não me importava que fosse 20. E muitos de nós, não somos todos assim, mas alguns de nós sabem bem essa ambição de que quando atingimos um objetivo, não descansamos quando ele é atingido. Sou eu o único aqui, mas infelizmente sinto isso. Há um objetivo que eu tenho, Deus até me pode conceder e de repente aquilo já me parece ultrapassado. Já me entediei, já é chato, já quero uma coisa maior. Não há mais ninguém aqui que seja assim, que quando atinge já está a pensar no próximo. Todos vós sois santos, já estou a ver, não é? Todos vós são contentes, quando atingem, obrigado Senhor. São como é que se chama o velhote da Ana? Ana e Eli. Eli não é Eli. Ana e da apresentação de Jesus no templo. Simeão. Não, vocês são todos Simeões, né? Ó Senhor, leva-me que os meus olhos viram a tua salvação, não é? Vocês atingem o objetivo e já estão prontos para ir para a eternidade. Mas há pecadores como eu que nunca ficam contentes e querem sempre mais. Deixa-me dizer, para muitas pessoas que sentem esta tentação, esta ambição não está mal descrita em querer ganhar o mundo. Que é a mesma coisa que nós nunca estamos satisfeitos. Ó Senhor, agora isso já não me chega. Ó Senhor, isso era bom para mim quando eu não tinha, mas agora que já tenho, já estou a pensar noutra. E nós não nos apercebemos que essa maneira de imprimirmos a nossa vida aos outros, de querermos que os outros nos reconheçam, de não querermos perder a nossa existência diante dos outros, pelo contrário, querermos que os outros reconheçam a nossa existência a todo o custo, é um modo de querer ganhar o mundo, mas é um modo em que a nossa alma se perde no processo. Por isso, não é casual que quando nós pensamos em alguns momentos muito importantes na nossa vida com Jesus, os momentos em que Jesus nos falou mais não foram necessariamente os momentos em que nós atingimos alguma coisa. Mas foram os momentos em que nós sentimos que alguma coisa nos foi tirada. Porque essa é a dinâmica que Jesus estava aqui a ensinar. Quando nós estamos a ganhar, somos muito surdos ao verdadeiro sentido da nossa existência com Jesus. É o tal paradoxo, por isso é que Jesus disse, a partir do momento em que ele traz o assunto da cruz, ele está a dizer, pessoal, vocês estão a entender isto tudo ao contrário. Quem quer viver, perde. Quem perde a vida é quem ganha. Por isso mesmo, uma das piores coisas que nos pode acontecer é nós vivermos muitas vezes de sucesso em sucesso. E por isso é que muitos de nós estimamos momentos em que, no meio da ausência de sucesso, Jesus conseguiu explicar-nos o verdadeiro sentido da vida, que não é acumular vitórias. Alguém aqui tem alguma coisa contra ter vitórias? Eu não tenho. Nós não pregamos o evangelho da miséria. Até porque o que Jesus está a dizer através do paradoxo é que há modos de ganhar a nossa vida, mas eles são através dela se perder em nome de Jesus. Repara, verso 38. Porquanto qualquer, este verso é tremendo, quero chamar a vossa atenção, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Para ser sincero, eu tenho alguma dificuldade com estes textos em que Jesus nos diz coisas, se tu fizeres assim, eu vou fazer pior. Mas há uma justa retribuição nestes textos. Não é? Parece uma criança mimada. Se tu te envergonhares de mim, eu também me vou envergonhar de ti. Mas à escala de Jesus. Portanto, imaginem, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também me vou envergonhar de ti. Mas percebe o que aqui está a acontecer, porque é a partir desta altura que no Evangelho de Marcos já não dá para esconder que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque ele começou a comportar-se de acordo com o Filho de Deus. E ser Filho de Deus significa ter o caráter do Pai. E ele começou a comportar-se visivelmente e discursivamente como Deus. O que ele está a dizer é que a medida de avaliar se uma vida é boa ou é má é a medida dele mesmo. O que Jesus está a dizer é que conforme a maneira como tu vivas em relação a mim, Jesus,
Eu vou dizer-te se a tua vida se ganha ou se perde. Mas o que ele está a dizer é que a maneira de compreendermos a existência, a nossa existência, é através da existência dele. Jesus está a comportar-se como Deus. Alguns de vocês conhecem aquela expressão, o C.S. Lewis usava bastante. Já não me lembro em que livro é que ele o faz, não é? Mas é aquela ideia das três hipóteses em relação a Jesus. Ou Jesus diz quem é, ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é louco. Não é? São estas as três, creio eu que não há mais. E, de facto, se tu leres a Bíblia com atenção, se tu leres os Evangelhos com atenção, o Evangelho de Marcos, esta é a altura que, se tu não aceitares que Jesus seja o Filho de Deus e que seja Deus por causa disso, tu tens de parar de ler, porque este homem está claramente alucinado. Porque ele está a dizer que ele é que define o que é bom daquilo que é mau. É ele que define aquilo que é bom daquilo que é mau. E ele está a dizer, se vocês tiverem vergonha daquilo que eu vos digo, daquilo que eu vos trago, daquilo que eu vivo diante de vós, deixem-me dizer, eu também vou ter vergonha. E depois tem até um aspecto de serem as palavras. Também é por isso que muitas vezes é justo nós dizermos, como cristãos evangélicos, nós salvamos-nos pelas nossas palavras. Obviamente que é pela fé em Jesus Cristo. Mas percebem esta ideia a tua vida é salva de acordo com o modo como tu te relacionas com as palavras de Jesus. A palavra é a coisa mais importante que existe na vida. Também por causa disso. Porque se tu tiveres vergonha nas palavras de Jesus, Jesus vai ter vergonha de ti. E depois termina o texto, rapidamente, com um verso que é muito debatido. Muito debatido. E não vou ser eu que vou trazer a resposta para vocês em relação a isto, mas vou dizer-vos um pouco como é que os teólogos têm falado acerca deste verso. O primeiro verso do capítulo 9. Diz-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, deixem-me dizer pelo menos 4 maneiras de interpretar este texto. É estranho. O que é que parece que Jesus está a dizer? Gostava de vos ouvir. O que é que parece que Jesus está a dizer quando diz isto? Assim, no imediato, não precisas ter estudos feitos acerca deste texto. No imediato, o que é que parece que Jesus está a dizer? E como é que seria esse reino? Não é? Porque é aí depois que a discussão teológica fica. O que é que Jesus quer dizer com isto? Deixa-me dar-te as 4 hipóteses. Aliás, pode até haver mais, mas pelo menos estas 4 hipóteses de interpretação. O que é que isto significa? Não passarão pela morte até que venham ter chegado com poder o reino de Deus. Uma interpretação é dizer que aquilo que estaria em causa ao ver o reino de Deus, sabem o que era? Era aquilo que vinha a acontecer logo de seguida. Para a semana vamos lá. O que é que vai acontecer de seguida? É um texto incrível. Transfiguração. Há pessoas que dizem, não, provavelmente a vinda do reino que Jesus está a aludir aqui está relacionado com a experiência de transfiguração que vai acontecer de seguida. Mas há uma segunda interpretação que é aquela que atribui esta chegada do reino de Deus à ressurreição, atestada por todos os discípulos, exceto por um que é Judas. Essa é uma segunda interpretação. A terceira maneira de ler é relacionar esta afirmação com a destruição de Jerusalém no ano 70, às mãos do comandante romano Tito, contemporânea ainda, pelo menos, do apóstolo João. E há uma quarta hipótese, que é associar estas palavras à segunda vinda de Cristo, onde o sentido da visão física não seria literal, mas escatológico. Mas lá está, é mais um daqueles textos que dá muito debate entre os teólogos. Muito debate. O que é que Jesus quereria dizer com isto? Quero terminar esta mensagem aplicando em 3 pontos breves. Tendo em conta que é importante que tu percebas que a partir de agora, é muito interessante, a partir de agora, até que Jesus morra, há uma espécie de desconforto que eles sentem com tudo aquilo que Jesus vai dizer. E não quero antecipar demasiadas cenas dos próximos capítulos, mas tenta colocar-te no lugar dos discípulos. Eles ouvem Jesus a começar a dizer, sim senhor, Jesus, vamos dizer assim, assumiu-se pela primeira vez como Cristo, após o que Pedro disse. Mas depois diz, olha, mas eu tenho para vos dizer que o Cristo, este Cristo que sou eu, não é? Como se Jesus dissesse assim, este é um Cristo que vai ter de sofrer e vai ter de morrer. Coisa que chocava com as expectativas que eles tinham em relação a Cristo. E não contente com isso, Jesus piorou ainda a conversa, a dizer quem quiser viver morre e quem quiser morrer por minha causa vive. Então o discurso fica tão duro que depois tu vais ver, a partir do capítulo 9, o que é que acontece com os discípulos. O que é que achas que os discípulos vão evitar fazer com Jesus a partir do capítulo 9? Tem muita graça. O que é que achas que os discípulos vão fazer?
Vão evitar o quê? Eles vão evitar conversas com Jesus. Agora imagina que o teu trabalho é ser discípulo de Jesus, mas tu evitas conviver com o patrão. Bem, alguns de vocês têm profissões parecidas, eventualmente, né? Em que trabalham para alguém que evitam a todo o custo. Mas é assim. Os discípulos estão tão a leste que eles vão evitar as conversas de Jesus. Porque Jesus agora, como se costuma dizer, teima neste assunto de só falar acerca da morte. Eu consigo imaginar os discípulos de uma maneira assim um pouco portuguesa a dizer assim, para aquilo que lhe havia de dar. Né? Agora só fala nisto, para aquilo que lhe havia de dar. E eles todos a evitar. Não vou entrar já no texto, mas, por exemplo, quando ele descer agora do norte para Jerusalém, tu topas que os discípulos vão falar acerca de assuntos alternativos. Agora imagina, eu disse que não ia pregar neste texto, mas já estou a pregar. Mas qual é o assunto alternativo que os discípulos vão preferir? Muito melhor do que esta história de morrer, do que dar a vida. Qual é o assunto que os discípulos vão preferir em relação a este novo curso que Jesus começou? Como? Exatamente. Queres ver como é que o discípulo é? O discípulo está ali a ouvir a história que Jesus tem de morrer, que Jesus tem de sofrer, que seguir Jesus é cruz, é autonegação. E o que é que o discípulo pensa? Não, eu prefiro tirar outro curso. Esse curso não me interessa. E quando falam uns com os outros, o que eles debatem é, eu prefiro discutir quem é que é o maior. É esse o tipo de discussão que os discípulos têm. Quem é o maior? E vocês vão ver isso depois no capítulo 9. Quem é o maior? É para tu veres como estes discípulos são. E permite-me dizer assim com amor, é para veres como tu és. Porque é assim que nós vivemos também. Nós já ouvimos esta conversa toda, mas depois a nossa vida é marcada por eu provar que o maior sou eu. O maior sou eu. 3 coisas finais. Seguir Jesus não é uma abstração. Não é uma coisa idílica, não é uma coisa que nós possamos romantizar. Seguir Jesus é marcado por dificuldades e ninguém gosta de viver dificuldades. Mas a verdade é que muitas vezes, às vezes as pessoas dizem eu fui àquela igreja durante um tempo e depois, ainda por cima hoje a internet facilita isso, o que não falta. Por exemplo, se fores à internet, podes especializar-te só de discursos de pessoas que eram cristãs e deixaram de ser. Ou que supostamente acreditavam em Jesus, mas que as coisas não correram muito bem. Em grande parte, eu não quero desvalorizar essas experiências todas, mas em grande parte, essas experiências o que contam é que a pessoa estava pronta até ter de lidar com a realidade das dificuldades em ser cristão. Lembram-se, falámos acerca disso quando foi a parábola do semeador. Até que a coisa começa a ser difícil e a pessoa tem de se autonegar e tem de ter a sua medida de cruz, as pessoas afastam-se. Naturalmente é difícil. Mas dá vontade de dizer, então, mas estavas à espera do quê? Jesus já tinha dito isso. Ninguém pode vir dizer, ninguém me avisou. Ninguém me avisou? Como assim? Então Jesus, olha a maneira como eu falo, autonegação, fala de cruz, estás à espera do quê? E quero dizer isto com amor, mas tu estás à espera do quê quando tu és cristão? Estás à espera do quê? Que as coisas sejam fáceis. Então olha a maneira como Jesus descreveu estas coisas. Autonegação. Estás à espera do quê? Que tipo de expectativas é que tu tens para a vida com Jesus? É que Jesus foi bem claro. E nós, à mínima dificuldade, começamos a ui. É isto que está aqui. Não é nenhuma abstração. São palavras de Jesus. Acerca de segui-lo. Autonegação. Sofrermos. Não nos salvamos por estar a sofrer. Mas não dá para nos salvarmos sem sofrer. Portanto, isto faz parte. Primeira coisa. Segunda coisa. O facto de Jesus, sendo homem, sendo Deus, sofrer, implica que o sofrimento não domina Deus, mas que Deus tem como tratar do sofrimento. Portanto, eu comecei por te dizer, vais sofrer. Mas agora deixa-me dizer-te uma coisa. O facto de Deus não ter passado ao lado do sofrimento, mas em Jesus sofrer, significa que Deus trata do sofrimento. Não é o sofrimento que trata de Deus, é Deus que trata do sofrimento. Portanto, o facto do Messias, de Cristo, o Filho do Deus vivo, sofrer, significa sim que tu provavelmente vais sofrer também, não para sofreres e salvar-te, mas significa que, como Ele te salvou sofrendo, provavelmente o sofrimento também vai tocar. Mas pelo facto de Ele se ter
dado em sofrimento, ele tratou do sofrimento de uma vez por todas. Por isso, nós sabemos que vamos sofrer, mas também sabemos que o sofrimento não é maior do que Deus. Porquê? Porque Jesus sofreu. Jesus não ficou a léguas do problema do sofrimento. Jesus foi ao centro do sofrimento para viver um sofrimento que nenhum homem viveu. Ainda hoje, quando lá na Lapa fazemos a oração comunitária, nos lembrávamos da comunhão que Deus quer ter connosco. Porquê? Porque na cruz Jesus teve de ser exposto à maior solidão que nenhum homem vive, que é o sentido de solidão diante do próprio Pai. Então repara, o que isto significa é que muitas vezes as pessoas dizem Deus não pode existir, porque se Deus existisse não permitiria o sofrimento. Não é bem assim. E eu não quero dizer que essa questão não é uma questão séria. Claro que ela é uma questão séria. Mas o que eu te quero dizer é precisamente pelo facto de Deus, em Jesus, sofrer, significa que Ele tratou do problema. Ele morreu e ressuscitou. Portanto, significa que tu certamente irás sofrer, mas que o sofrimento que tu vais passar não é maior do que o Deus que te guia nele. Isso é um grande alívio. Isso deve ser um grande consolo. Porque, repara, se tu estiveres agora a passar por um sofrimento, o meu papel como pastor não é dizer, olha, relativiza o teu sofrimento. Nós não somos, nesse sentido, orientais, não somos budistas, com todo o respeito pelo budismo. Mas nós não somos... A maneira cristã de lidar com o sofrimento não é relativizar o sofrimento. Mas é reconhecendo que Jesus o atravessou, sabermos que Deus é Deus sobre o sofrimento. O teu Deus é maior do que o teu sofrimento. Isso traz-te consolo. Porque tu sabes, por muito que estejas a sofrer, o sofrer não vai ser Deus sobre ti. O sofrimento não vai ser Deus sobre ti, porque Deus passou pelo sofrimento. Terceiro e último aspecto. Cristo define-se a si próprio como a medida de tudo o que existe. Como é que se vê se uma pessoa é bem-sucedida? Não é porque ela tem uma grande carreira. E deixa-me dizer, se alguns de nós temos grandes carreiras, agradece a Deus por isso, nada contra. Por exemplo, ninguém vai ser excluído da nossa igreja. Tu não podes entrar, tens aqui uma boa carreira. Tu não podes entrar, estás a receber muito dinheiro e isso não condiz com os sofrimentos que nós esperamos dos discípulos de Jesus. Também nunca vi nenhum pastor em circunstância nenhuma usar este argumento. Podíamos ser a primeira igreja a usar este argumento. Portanto, o que eu te quero dizer é que tu até podes estar em circunstâncias favoráveis e não há nada de errado se é na graça de Deus que tu as recebes. Okay? Não há nada de errado em relação a isso. Mas deixa-me dizer, o teu sucesso não vai ser medido pelo emprego que tu tens, pelo dinheiro que tu ganhas, pela arte que tu fazes, pelo talento que mostras aos outros. Deixa-me dizer, o teu sucesso não vai ser medido por isso. O teu sucesso um dia, e tu não precisas de ser pastor para ires ser avaliado assim. Okay? O teu sucesso um dia vai ser avaliado de acordo com aquilo que tu fizeste com as palavras de Jesus. Deixa-me dar aqui um exemplo, para terminar. Um dia, se Deus permitir, eu estarei também a ser avaliado, tendo em conta o facto de que fui pastor. Porque lá em Hebreus está a dizer que Deus avalia os pastores de acordo com a maneira como eles pastorearam. Portanto, é verdade que, por exemplo, eu vou ter de dar contas a Deus a partir da maneira como eu lidei com as ovelhas, com a igreja, tudo isso. É verdade. Mas tu não julgues que quando entrar o José, não temos aqui, acho, no imediato nenhum José, quando entrar o José, que, por exemplo, vamos imaginar que ele era um grande gestor, ele não vai ser avaliado de uma maneira diferente de mim pelo facto de não ser pastor. É verdade que ele não foi pastor como eu, o José não foi pastor como o Tiago foi, mas ele vai ser avaliado pela mesma maneira. Ele não vai ser avaliado como um gestor cristão. Tendo em conta que eras um gestor cristão, qual foi o lucro que a tua empresa deu? Tendo em conta que foste um artista cristão, onde é que a tua arte chegou? Tendo em conta que foste uma médica cristã, quantas pessoas é que conseguiste curar? Todas as pessoas, independentemente de serem pastores, médicos, artistas, empresários, donas de casa, todas as pessoas vão ser avaliadas pelo modo como lidaram com as palavras de Jesus. Tu vais ser avaliado de acordo com aquilo que tu fizeste com as palavras de Jesus. Não vou ser só eu e o Filipe por sermos pastores. Vais ser tu também. Portanto, a medida do sucesso nem sequer são os teus dons naturais.
E olha, estou a dizer isto para te ajudar. Não te escondas, por exemplo, num momento que possas estar a viver que possa ser difícil. Tu vais ser avaliado, tu vais ser avaliada de acordo com aquilo que tu fizeste com as palavras de Jesus. É hora de nós respondermos sim àquilo que é palavra. É hora de nós sabermos que o verdadeiro sucesso é dizer sim àquele que é o próprio sim a Deus. É hora de nós avançarmos em direção a Jesus e podermos dar-nos ao bom luxo de nem sequer precisarmos de ganhar o mundo. Sabes quem é que precisa de ganhar o mundo? São as pessoas que têm padrões muito pouco elevados. Esses é que precisam de ganhar o mundo. O nosso negócio é diferente. Nós estamos dispostos a perdê-lo, porque é no perder que nós imitamos o padrão do nosso Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta tarde, obrigado por este tempo, obrigado pelo clima, obrigado pelo lugar, obrigado pela generosidade da Igreja Evangélica de Algés ao ceder-nos estas instalações. Obrigado pela saúde que deste para que aqui pudéssemos estar. Obrigado pela semana que terminou ontem, cheia de coisas especiais. Obrigado pela prosperidade de nada nos faltar na mesa, de podermos também passar agora um tempo de convívio uns com os outros. Obrigado por esta bela tarde de domingo para o nosso descanso. Oramos por aqueles que amamos e que estão longe também. Ó Senhor, que este descanso deste dia colabore para amanhã, sendo esse o teu plano, Senhor, nós estarmos prontos para não nos envergonharmos das tuas palavras e de as partilharmos como palavras de vida que elas são, sobretudo para quem não te conhece. É isto que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.